Estamos ao vivo com mais uma barreira na evolução do surfista, desta vez o medo, o conforto ou o desconforto na água. Vamos então amadurecer essa ideia, desenvolver esse raciocínio por aqui, esperando certamente a galera entrar. Aí, Dona Bárbara já entrou, esperando a galera entrar aí pra gente bater esse papo e falar sobre um assunto interessantíssimo, que é o conforto e desconforto na água, o medo, coisas que nos barram, né? Acabam barrando um pouco a evolução no surf e em qualquer outra área da nossa vida. O medo tem um poder de paralisar a gente e a gente vai jogar um olhar aqui para o medo no surf. Salve aí, Mandinha, Amanda, Mário, obrigado, Bárbara. Salve, salve, Miguel, e aí galera que tá chegando, Rosângela, Samantha, fala Gui, beleza? Boa noite para vocês que estão chegando, voltando aqui para a programação da live da noite. Fiz minha primeira aula de surf hoje, deu um leve medo de subir na prancha, mas deu tudo certo. Pô, e me fala um pouco mais aí, Amanda, como é que foi esse medo aí? Medo de cair, bater a cabeça no fundo, medo de bater a cabeça na prancha? Qual foi o teu medo aí como primeira aula do hoje, né, surfando? O que aconteceu? Fala pra nós. Fala aí, Rick, Dudinha, salve galera. Vamos dar um tempinho aí, vamos escutar a experiência da Amanda de hoje, que hoje fez a primeira aula de surf, muito legal, hein? Já que estamos falando de medo, ela acabou comentando aqui, Amanda, que teve um pouco de medo aí hoje. E assim que a gente vê a resposta dela, era da prancha virar mesmo, uma instabilidade. Era medo da prancha virar mesmo. Uma instabilidade. É. Pô, completamente normal. Eu até mapeei alguns medos aqui, mas o medo de cair na prancha eu não tinha mapeado não. Deixa eu escrever aqui também, porque medo de cair da prancha é um medo aparentemente novo pra mim. Fala aí, Felipe. Fala, Márcio. Pô, quem fica aqui, acho que até o final da live o que eu prometo entregar é um olhar sobre os diversos medos que tem no surf, um pouco da origem deles e um pouco do que eu faço aqui, né, no meu lado para resolver um pouco essa questão. Essa é a minha proposta aqui para hoje, para essa live. Beleza? E o Gui comentou, a superação dos primeiros medos é apaixonante. E a superação dos outros medos que virão com a evolução são viciantes. Putz, falou tudo. É um vício, né, cara, em quebrar medo, em sentir cada vez mais adrenalina. É um negócio. Ah, só o vício mesmo explica, né? E a Amanda comentou aqui, ó. Ainda não subi, não fiquei em pé. Vai ser outro medo, pô. No fundo, sem saber subir na prancha direito. Ah, boto fé. Tens que ter em mente que do teu lado tu tens uma boia. Então, mesmo que tu caia da prancha, tu estarás bem segura aí com uma boia do teu lado. Então, basta tu saber um mínimo de natação, não é, para poder emergir, vir para a superfície, cuidando da cabeça, né, para não bater na prancha, e tu vai estar com uma boia do teu lado. Boa noite, Álvaro. Beleza? Salve aí, Micheline. Salve, galera. Pô, muita gente que eu não recordo de ver aqui na live, deve ter muita gente nova chegando aí, mas então vamos começar aqui, né, com essa ideia de nós falar sobre medo. O medo tem uma coisa que nos paralisa na vida, não só no surf, mas na vida é o medo, né? Hoje até, essa semana, na real, eu comecei a semana com uma frase sobre medo, sobre o quanto o medo tem o poder aí de nos paralisar, certo? E de impedir que a gente viva, pô, algo maravilhoso como surfar mais, por exemplo, né? Ou fazer qualquer outra coisa. O medo ele tem esse poder paralisante e a gente tem que achar uma forma de entender da onde ele vem e como quebrar ele. Como o Gui comentou aqui mais cedo, depois que tu começa a querer quebrar os teus medos, o cara fica meio viciado, né? Eu tenho uma tática meio ousada, eu diria agressiva, de quebrar medo, que é simplesmente enfrentando ele. Me preparando e enfrentando, né? Então, é uma boa tática, mas eu vou falar muito mais disso e muito mais coisas que eu faço aqui, focado no surf, né? Para quebrar os medos do surf. Tô nesse processo agora para outros níveis também. Então vai ser legal trocar ideia com vocês, vai ser legal escutar um pouco vocês também
A Amanda já comentou, né? O medo do novo. É um medo do novo. Boto fé. E o Mário comentou, comecei quase 2 meses, só tinha surfado em mar com meio metro. E esses dias peguei o metro e fiquei com medo no início, mas depois o primeiro drop fluiu. Depois que o cara vê que não é tudo isso, né? Depois que o cara vê que não é tão ruim e tão difícil quanto, ou tão perigoso, né? Como a gente imaginava, o negócio fica mais tranquilo, certo? E assim no surf, né? Como em qualquer área da vida, salve aí Dani, Vinícius, boa noite galera. Existem os medos, digamos, racionais e os medos irracionais, né? Tem aqueles medos que são completamente aceitáveis, né? Por exemplo, qualquer um de nós aqui ir lá para Nazaré, certo? E no mar gigante. Pô, esse é um medo totalmente racional, né? Porque há um perigo, pô, real ali. Mas tem vários medos que eles são irracionais. E aqui, né, já que a gente começou a falar na semana das travas do surf, e o medo é uma forma de travar a tua evolução no surf, de deixar tu patinando, patinando, muitas vezes tendo uma evolução lenta pra caramba, porque, pô, tu tá de alguma forma com muito medo, e muitas vezes aí até um medo irracional, né? A gente falou do medo racional, mas tem um medo que é completamente irracional, né? Como a Amanda comentou aqui, né? O medo de cair da prancha. Tá certo que é uma primeira vez dela, então ela tá perdoada, né, Amanda? Primeira vez a gente. É tudo muito novo, né? Mas assim, persistir muito tempo nesse medo, aí já dá pra dizer que já entra um pouco no caráter do irracional, levando em conta que tu sabe nadar e tu tá com uma boia do lado, né? Então se tu cair, basta, pô, nadar e segurar na prancha. É esse tipo de medo que a gente vai acabar falando aqui. É esse medo que bloqueia a nossa ação e nos deixa aí paralisados e travando a própria evolução no surf. Salve aí, Rodrigo, Érico. Ó, o Gui comentou, muitas vezes sinto medo de mares grandes em picos desconhecidos, mas busco sempre superá-los, buscando as melhores ondas, até conseguir pegar a boa da série. E eu vou te falar que eu começo a ficar desconfortável pra caramba quando eu vejo muita pedra ao redor, cara. Pico desconhecido, né, como tu comentou, e pedras e costão, enfim. E aí o cara não sabe muito bem qual é o comportamento daquele pico, né, das ondas. Picos desconhecidos realmente ativam aí um pouco do nosso medo. E aí entra as técnicas de cada um, né, para poder superar eles, certo? Salve aí, Clayton. Boa noite. Eu mapeei alguns medos aqui pra gente começar a falar deles, né? Vamos lá, medo de bater no fundo, levar uma vaca de cabeça no fundo, medo de bater na prancha, medo de ficar submerso e não voltar, morrer afogado, certo? Medo de ser pego por uma corrente e essa corrente te levar lá pra dentro do mar ou sei lá pra onde tu não conseguir mais voltar. Medo de tubarão, pô, eu comecei a entender que isso é mais simples, é mais normal na real do que a gente imagina. E agora eu acrescentei aqui na lista um medo também de cair da prancha. São basicamente 6 principais medos aí que os surfistas sofrem na sua carreira. Salve aí, Surf L. 6 principais medos que de alguma forma prejudicam a experiência. Faz ele não curtir tanto o surf, faz ele não amadurecer, não evoluir como ele poderia evoluir. Tudo isso por causa de travas psicológicas, né? A gente fica tão preocupado em lidar com medo, em se preocupar com essas coisas, que a gente nem consegue muitas vezes desfrutar, né, cara? E pra mim o medo aqui, ele tem um caráter muito psicológico, né? Fala aí, Gu, beleza? Boa noite. É um caráter muito psicológico, eu diria 100% psicológico o medo, né? Então a gente tem que usar a própria mente e a própria psicologia para poder quebrar esses medos, né? Eu vejo que tem alguns medos, né? Pô, eu tô falando isso depois de trabalhar, depois de surfar por longos anos, né? E de quebrar os meus próprios medos, né? Já são 25 anos de surf, quebrando medo há muito tempo. E cada vez colocando um patamar maior, assim, de desafio. Mas também porque eu tô aqui há 2 anos, né, nesse projeto, falando com surfistas, escutando surfistas. Já são mais de 500, acho, formulários respondidos, então já consegui mapear muito daí do comportamento, dos medos do surfista. E então, quando a gente pensa nesses medos, né, eles de fato bloqueiam a experiência, bloqueiam essa oportunidade do cara evoluir mais, desfrutar mais.
Mas muito do medo vem de uma crença assim muito enraizada, né, lá no nosso subconsciente, quando a gente é pequeno e tá começando a ir pra praia, a gente cresce ouvindo aquela frase de que o mar é traiçoeiro, de que o mar é perigoso, não pode confiar no mar. Então a gente cresce com muitos medos. Na verdade, naturalmente, os pais acabam educando o filho na base do medo, né? Então, além do medo ser uma coisa que impregna nas pessoas, naturalmente, a gente já é aí educado na base do medo, né? É o medo do bicho, né? Não vai pra cá, pra lá, enfim, educação na base do medo, e no surf não é diferente, né? Pô, vai lá, mas cuidado para não se afogar, cuidado que o mar é perigoso. Então tu imagina o quanto que essa crença, né, do subconsciente do medo vai povoando a tua mentalidade, e aí depois chega na hora de tu pegar uma onda, querer aprender a surfar, é isso aí, né? É o medo de cair, é o medo do tubarão, é o medo de várias coisas, muitas delas até irracionais, certo? E não é simples de quebrar o medo, né? O Gui estava aqui, falou mais cedo também. Não é simples de fazer a quebra do medo, mas cada um vai acabar desenvolvendo as suas técnicas, né? Eu vou falar um pouco da minha técnica aqui, do que eu faço, de como eu fiz e como eu faço para quebrar o medo. Amanda, ó, eu curso oceanografia também, então é bom demais entender do mar. Ele não é traiçoeiro, a gente que não sabe lê-lo. Caramba, Amanda, irado. Vê se eu consigo bater um print dessa tela. Aí, ó. Deixa eu ver. Opa! Porque tu tocou num ponto bem interessante, sabe? Porque tu tocou num ponto interessante. Essa é uma das coisas. Eu até vou começar a falar dela, então, já que tu tocou no assunto. Eu concordo plenamente contigo. E uma das coisas que mais me ajudaram a quebrar um medo, esse medo irracional, né? Medo de corrente, de tubarão, de morrer afogado, tal, 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 em condições simples, foi conhecer do mar, né? Por ter feito também a oceanografia, a gente que conhece minimamente como funciona uma onda, corrente, bancada, praia, conforme tu conhece o ambiente, né, tu começa a não ter tantos medos e tu fica mais confortável de certa forma, né? Por exemplo, eu tava recentemente aí surfando na Praia do Silveira, né, no carnaval agora, que rolou umas ondas grandes na real. E teve certo momento ali de ficar meio preso no meio das ondas, ali naquela, pô, tava grande, quebrando onda, e eu não conseguindo entrar. E conhecendo, né, tendo experiência no surf, conhecendo um pouco mais aí de corrente, conhecendo do próprio mar, por exemplo, eu pude usar desse conhecimento para sair debaixo do quebra, por exemplo, remar mais pro lado, pegar uma corrente e ir pro mar com menos onda na cabeça. Então, conhecer o ambiente que tu tá praticando surf justamente vai te ajudar me muito aí a tu, por exemplo, quebrar esses medos irracionais e até mesmo a tomar melhores decisões, certo? Na hora que tu estiver surfando. E realmente a Amanda tocou num ponto legal, assim, o mar não é traiçoeiro, né? É a gente que não sabe lê-lo. Então tem dias que o mar não tem riscos, ou tem minimamente algum risco ali para ti. Tem dias que o mar já tem um certo risco, bem localizado, bem específico, uma corrente de retorno mais forte, enfim, alguma situação bem específica que quando tu começa, né, a ter essa visão de como que o ambiente funciona, praia, onda, corrente, tu obviamente vai fazer uma melhor leitura de mar e vai conseguir se posicionar melhor e vai lidar com o ambiente, com as correntes, com tudo que está acontecendo. E tudo isso vai te ajudar aí certamente a ficar mais confortável na água, a respirar mais, a ter mais clareza, né? Por exemplo, quando tu passa a conhecer mais aí da oceanografia, como a Amanda comentou, tu começa a entender que as ondas vêm em série, consequentemente, tu sabe que, pô, se tu foi pego por uma série, tu certamente já fez uma análise do mar antes de entrar nele, tu já sabe quantas ondas tem numa série, mais ou menos de quanto e quanto tempo entre uma série. Então, se tu levou duas ondas na cabeça, tu sabe que vai ter um tempo até chegar uma outra série para te recompor, por exemplo. São algumas formas de como tu pode usar o conhecimento da oceanografia aplicada ao surf para ficar mais confortável e quebrar aí muito dos medos. Muito legal, Amanda. Isso é uma das coisas que eu faço também, conhecer, né? Não faz sentido eu querer ficar confortável, me evoluir no surf, tá na água e não querer conhecer como o ambiente funciona, né? Não faz o mínimo sentido, essa que é a real, né? Mas aí tem outras coisas que eu também faço para ajudar a quebrar esse medo. Salve Pedro, salve Lucas.
E aí manda uma mensagem aí, galera, quem tá na live aí, se puder dizer se isso faz sentido, beleza? Ou só manda um foguinho, como eu tô vendo aí, manda um comentário de foguinho ou para mim saber que tá fazendo sentido, beleza? E, bom, aí o que acontece? Já que o medo, né, eu comecei a tentar enganar a minha mente, né, para tentar quebrar esses medos, né? Já que o medo, ele é puramente psicológico, né? Ele é disparado por gatilhos, por crenças. Eu comecei a fazer, na minha visão, o medo, eu posso quebrar ele de duas formas, né? Tendo mais confiança e me preparando, certo? Confiança e preparo, confiança e preparo. Obviamente que o preparo melhora a confiança, tudo isso para que eu faça que a minha própria mente não dispare os gatilhos do pânico e mantenha o medo sob controle. Por exemplo, pô, o medo é cair numa onda e morrer afogado? Bom, existe aí o treinamento de apneia, por exemplo, respiração. Eu faço esse treinamento e corro bastante também. Quem me acompanha nos stories aí, eu sempre tô correndo. Além de gostar muito da atividade de corrida, né? Para várias razões, eu também corro para ter um bom cardiovascular, né? Ter um bom preparo cardiovascular. Então eu vou enganando a minha mente. Então assim, porque lá na hora do pipoco, lá na hora do vamos ver, quando a onda tá sacudindo, o pau pegando, começa a vir um monte de historinha na cabeça, né? Essa aqui é a real. Pô, será que eu tô preparado? Será que o meu fôlego tá bom? Será que eu tô com o corpo em dia? Será que isso, que aquilo? Várias histórias começam a vir na nossa mente quando a gente tá lá no meio do pipoco, onda quebrando na cabeça. E aqui, vamos classificar aqui que existem diferentes níveis, né, de medo. Por exemplo, para Amanda que tá começando a surfar hoje, primeira aula hoje, qualquer onda, um meio metrinho de onda aí já é algo mais assustador. Quem tem mais experiência vai tendo a mesma sensação dela, só que em ondas um pouco maiores, né? Então é legal que tanto o cara que tá, pô, alta experiência no surf, pegando onda grande, ou aquele que tá numa fase mais intermediária, ou aquele que tá iniciante, todo mundo experimenta um mesmo nível de medo, né? Proporcional ao que está acostumado. O grande lance é como cada um vai lidar com o medo, certo? Salve Eduardo, César. Boa noite, galera que tá chegando. Estamos falando aqui do medo no surf. E eu tô aqui na parte já falando do que eu particularmente aqui faço para vencer os meus medos, né? Basicamente, confiança e preparo, né? Então vamos lá. Se eu sei que um dos medos é do cara morrer afogado, sei lá, ou não voltar mais para a superfície, então eu vou lá, treino apneia e cardio. Porque se o cara for pensar bem, uma vaca, cara, tu vai ficar ali 5, 6 segundos debaixo da água. Tá certo que era uma situação dinâmica, sem o ar, né, no teu pulmão, porque quando tu cai, a tendência é tu não consegue inspirar na hora que tu cai, né? Realmente, quando tu cai, tu acaba soltando o ar. Então, tu tá numa situação dinâmica, mas mesmo assim, 5, 6 segundos, qualquer um daqui dessa live consegue segurar aí esses 5 a 6 segundos de, de apneia, certo? Vamos lá, o Jedi comentou, faz sentido demais o que você está falando, apesar de surfar um tempo, mas esses receios sempre vêm. Cara, esses receios sempre vêm. Se tu não tá antenado, trabalhando eles, cuidando deles, eles vão vir, cara, é fato mesmo. E o medo vai segurar a evolução do surfista, né, cara? Fala Bruno, Romualdo, Aragão, Custódio. Pô, se estiver fazendo sentido aí, fica à vontade para mandar um aviãozinho para uma pessoa, para um surfista. Deixa eu mandar para um aqui, eu vou mandar pro Rafael. E vou mandar pro Gustavo também. E pro Rafael. Mandar 3 aviãozinhos aqui pra galera escutar isso também, porque, pô, cara, eu gostaria muito de compartilhar esse conhecimento mesmo. Fiquei pensando um monte nisso. E vamos lá, então beleza. Primeiro, apneia e cardio, né? Então, se o surfista depende do bom preparo, de uma respiração boa, pô, cara, faz sentido tu ficar com medo se tu não tá trabalhando isso. Então faz total sentido, caso tu tenha uma vida sedentária, com maus... Ó, o Rafael, chamei ele entrou. Salve, Scarduba. Rafael Scarduelli aqui é Big Rider. Quero pegar umas ondas grandes com ele lá no Cardozão. Então, faz sentido tu ter medo de morrer afogado, de não ter fôlego suficiente, se tu, pô, não treina nada, não faz nenhum preparo. Então, faz sentido e esse medo vai voltar à tona toda vez. Então, a partir do momento que, pô, eu sei que esse é um bloqueio, então eu vou lá, toda semana eu corro, 2 a 3 vezes por semana. Faça uns treinos de respiração, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido falar já do Iceman, lá do Wim Hof, né?
Então faço treinos de respiração e também existe aí o yoga, né, que o Rafael também pratica aí para manter o equilíbrio mental. O yoga também, meditação, tudo isso. Na verdade, a meditação e o yoga não estão muito ligados com a respiração. Eu vou falar deles depois. Eu vou manter o foco aqui na apneia, treinos de respiração e cardio. Três coisas que o cara pode fazer, colocar na rotina. Não precisa fazer os três, né? Pode fazer um deles, por exemplo, correr 2 vezes por semana. Já é melhor do que não correr nenhum dia. Tudo isso pensando em melhorar o teu cardio, de fato melhorar um pouco o cardio, mas acima de tudo, para mim é um gatilho mental em que lá dentro da água eu começo a reforçar a ideia de, cara, eu tô preparado, eu tô treinando, o meu fôlego tá bom. Sabe? Tu começa a espantar um pouco a chance desse medo vir. Certo? Existe outro tipo de medo, né? Já que eu tô falando disso, eu vou falar do yoga. Que aí existe aqui um lance que o medo, né, ele existe. Eu fiz uma live com o Burley, quem acompanhou ano passado, né? Uma live com o Carlos Burley, e ele falou muito disso também. Assim, o medo tá sempre aqui ao redor, né? Então a gente não consegue eliminar, assim, pô, remover ele da nossa vida. O medo no surf, em várias áreas da vida, ele está junto da gente. Aí a gente, o que acontece? Reconhece que ele tá ali, faz um carinho nele, mas não deixa ele te dominar. Não deixa virar o pânico, sabe? É aquilo que o Gui falou mais cedo na live, né? Quebrar medos é viciante. Ficar com frio na barriga, né? O frio na barriga, ele é viciante, é uma coisa, pô, fenomenal. O grande lance é o cara não deixar esse medo virar o pânico, né? Existe aqui um limiar, né, digamos aqui de 0 a 100%, né? Em 100% seria o pânico e 0 a ausência de medo. Existe, na verdade, pensando numa escala de medo, né, onde 100 é um medo máximo, incluindo o pânico, e 0 a ausência de medo. O lance é a gente tentar jogar esse gatilho para entrar no pânico o mais próximo do 100 possível, né, o mais no topo possível. Por exemplo, Burley, esses caras que têm um autocontrole mental, Lucas Chumbo. Se for pensar nessa escala do 0 a 100%, o limite para disparar o gatilho do pânico nesses caras, eu diria que está lá na casa do, sei lá, 80, 90%, certo? Às vezes, né, como a gente comentou aqui, a gente não está cuidando disso, esse gatilho está no 20, 30, 40, então tudo isso que eu vou falar aqui, incluindo o treino cardio, apneia, tudo isso é para mim cada vez mais tentar, né, alongar esse gatilho do pânico. E uma das formas mais interessantes que eu vejo de alongar esse gatilho do pânico é yoga e meditação, certo? O Rafael acabou de comentar aqui, né, quando ele pegou as maiores ondas da vida, ele estava focado na corrida e yoga. E, pô, faz muito sentido isso pra mim, cara. Eu também já fiz por muito tempo yoga e é uma fase, é um momento que a gente consegue lidar melhor com desafios, né? A gente consegue ter mais serenidade e não deixa assim o pânico invadir os nossos sentimentos, né? Então, uma das coisas que eu também curto fazer e faço, por exemplo, yoga, pensando justamente em manter essa mente mais calma, serena, para alongar o gatilho do pânico, certo? O pânico é o que vai acabar, né, disparando aí a taquicardia, o desespero, consumo de oxigênio de forma excessiva, aí a perda da capacidade de raciocínio. Tudo isso vem por conta do pânico, que cada vez mais vai piorando a situação do surf. Então, por exemplo, yoga, fala Samia, Alan, o yoga para mim é a função dele. Pensando aqui em medo, ele está aqui em eu me manter tranquilo em situação de adversidade e alongar um pouco mais esse gatilho do pânico, certo? Então a gente falou da parte cardio, dessa parte de alongar o gatilho do pânico, de ficar calmo. Então tu imagina tu cuidando dessas áreas da vida e também falando já do conhecimento, né, de tu conhecer o ambiente que tu está surfando, pensando em tu não ficar aí, por exemplo, com algum medo irracional por uma forma de não conhecer o ambiente. Então tudo isso são coisas que a gente vai trabalhando para que a gente vá aí soterrando o medo, não deixando ele aflorar. Então tu começa a não ter muita desculpa para sentir os medos, né? Porque tu chega, pô, tô com o preparo bom, eu conheço o ambiente, eu sei que eu não vou ficar mais que 10 segundos debaixo da água, eu sei que eu não vou ser pego por uma corrente. Tu começa a usar dessas formas para ti ir contendo aí a disparada do medo, certo? Para mim isso aí é, pô, é muito real,
é como eu trabalhei os meus medos ao longo da minha vida e como eu estou nesse exato momento trabalhando aí para entrar num outro patamar de onda também. Fala, Rodrigo, Álvaro, Santo Wave e a Amandinha comentou, ó, acho que isso de controlar a respiração é muito importante, porque na hora do nervosismo, o batimento aumenta e você respira mais. Então é legal saber controlar. Pô, isso para toda a vida, né, Amanda? Se for pensar em qualquer situação, né? A resposta para se manter calmo em as mais diversas situações é a respiração, né? Para dar uma palestra, antes de eu entrar numa live como essa, por exemplo, eu faço uma respiração, antes de eu entrar numa reunião, enfim, várias coisas aí. A respiração, ela sempre é a chave para te dar uma equilibrada no teu sistema, né, e poder encarar as coisas com mais sabedoria. Então, eu concordo muito contigo. E no surf, obviamente, não é diferente, né? E tem outra coisa que eu tô fazendo também agora um pouco mais, que é a parte de reprogramação de crença, reprogramação da mente, mas eu vou falar sobre isso numa outro momento, outra live na real. Mas basicamente o que eu faço, né, sempre fiz e é basicamente me manter preparado, pensar em todas as áreas, tudo que dispara o gatilho do surf, e aí eu acabo cuidando de cada um desses aspectos, certo? Pensando em enganar minha mente. Fala, ó, mente, seguinte, cara, não precisa vir aqui com esse negócio de medo de eu ficar debaixo da água, porque, cara, tô preparado, tô aguentando aí de uma forma dinâmica 30 segundos, 40 segundos debaixo da água, tô tranquilo, então nem vem aqui me apurrinhar, porque, pô, tá sob controle, sabe? É mais ou menos essa. Esse é mais ou menos o papo e o cara bate com medo, né? Ó, nem chega junto aqui, cara, fica no teu canto aí, porque aqui nessa área eu domino, certo? Eu fiz o meu dever de casa. Ah, tu tá falando que eu não tô preparado, mas eu sei que eu tô, certo? Eu sei que eu tô preparado, então fica aí na tua e não me incomoda. Mais ou menos assim que o negócio funciona, né? Como eu comentei, né, fiz essa live com o Carlos Borne. Ele, com outras palavras, explicou um pouco isso também, que o medo nunca tá ausente, né? Ele sempre tá presente. É a gente que vai aprendendo a gerenciar e a domar ele. Leva ele pra passear, essa aqui é a real, né? Certo. Fala aí, Felipe. Fala aí, Lu. E o Jaderson. Como é que é? Jederson, desculpa. E o Jederson pediu aqui, ó. Quais são os principais aspectos para conhecer uma praia que nunca surfei? Justamente para tentar entrar com menos medo. Bom, aí depende um pouco dos teus medos, né? Por exemplo, por não ser acostumado, não era, né, acostumado a surfar com praias que tem pedra, por exemplo. Eu mapeio pedras. Cara, muito doido. Eu fui pro México aí há uns 5, 6 anos atrás. Aí surfei aí Puerto Escondido. Aí depois desci um pouco mais, fui pra Barra de la Cruz. E teve um pico, Punta Escondida. Pô, Punta Escondida, sabe aquela direita dos sonhos do México que a gente vê nos filmes de surf, quebrando uma direita linda, longa, tubular? Então, peguei uma direita daquelas, direita linda, coisa mais linda, só que bem no meio da onda, pô, era uma maré meio seca ainda, e bem no meio da onda, assim, o cara vem lá de trás, né, do costão, vem vindo, e não exatamente no meio, mas entre o meio e o final da onda, tem uma pedra que aflora, assim, sabe? E caramba, aquilo me deixou de um jeito, por eu não ter muito costume de surfar com pedra naquela época, né, uns 6 anos atrás, tava um mar clássico e eu pegava a onda, eu saía, eu não fazia a onda inteira com medo de bater naquela pedra ou de cair e bater a cabeça naquela pedra, sabe? Aquele medo de, pô, se eu cair aqui e bem na frente da pedra, por exemplo, sabe? O medo irracional que vai e vem vindo. Por causa disso, eu comecei a estudar um pouco mais e mapear, por exemplo, presença de pedras e entender que, pô, existe uma distância de segurança que não é assim que não, tu não vê todo dia surfista batendo na pedra, cabeça e morrendo, né? Não é um assunto que tu vê, cara. Então, no meu caso, eu comecei a mapear isso e consegui quebrar esse medo. Já é uma dor vencida. Agora, por exemplo, cara, número de ondas numa série e tempo entre séries. Conforme tu for pegar ondas em mares maiores, por exemplo, fala aí Seco, fala Dani, Nogueira, boa noite. Conforme tu vai começar a pegar mares maiores, isso vai começar a ser um ponto de preocupação, né? Que é o quê? Pô, quanto tempo eu tenho se eu pego a primeira onda de uma série no mar grande? Quanto tempo eu tenho para me voltar? Devo remar na primeira onda ou na última onda? Sabe?
Esse tipo de análise, por exemplo, para mar grande é uma coisa que eu faço. Presença de corrente. Vamos lá. A corrente ela vai ter uma função muito útil no surf, pensando até justamente nesse momento, né, que é um dos bloqueios do surf é enfrentar a onda de frente, né? Tu tá entrando e tá quebrando onda. Presença de corrente, aonde que essas correntes estão, porque é justamente na corrente que tu vai conseguir ter uma maior facilidade para acessar o pico lá atrás, porque se tu entra bem no meio do quebra, tu vai ter um esforço gigantesco para te entrar e tu vai levar uma onda atrás da outra na cabeça. E nos entornos de cada pico, né, se for pensar como é que o mar funciona, né, vem uma onda, beleza, quebra, a onda acaba e logo depois que a onda acaba, tem basicamente uma corrente de retorno. Vamos pensar no modelo ideal de praia, né? Essas correntes de retorno para trazer essa água que chegou na praia, toda essa água ela escoa para dentro do mar de novo pelas correntes de retorno. Então, por exemplo, onde estão as correntes? Que é por onde eu vou querer entrar no mar, visando pegar menos onda de frente e conservar mais energia. Quantas ondas tem numa série? De quanto em quanto tempo essas séries estão vindo, por exemplo? Justamente para se eu levar uma vaca numa série, imagina que tu pegou, porra, imagina que o mar tá grande, grande pode ser pro teu patamar, tá? Pode ser que às vezes no teu patamar 1 metro de onda é um mar grande, sabe? Por isso que a gente comentou que existem medos, né? O medo ele é distribuído nos mais diversos níveis, né? De surfista. Então, vamos lá. Tu pegou uma onda, pô, no teu patamar, levou uma vaca e caiu. Ficou um tempo ali debaixo da água, de repente tu emergiu, talvez um pouco desesperado ali, e eventualmente, cara, tu pode ficar desesperado para querer voltar logo para dentro. Às vezes, cara, não é a melhor saída. Às vezes a melhor saída é tu furar a onda, certo? Esperar passar ali 1, 2, 3 séries, ficar um pouco mais embaixo, deixar passar 1, 2 ou 3 ondas, e aí depois quando vem a calmaria, tu vai lá e entra, sabe? Eventualmente, esse tipo de análise, sabe? Que é onde se posicionar, por onde entrar, como reagir quando eu levar uma vaca numa série, por onde eu vou remar, certo? E aí, por exemplo, quando eu tinha esses medos mais irracionais sobre pedras, né? Por exemplo, eu analisava bem, cara, a onda tá correndo em cima da pedra ou não? É real isso ou não? Também é um tipo de análise que tu pode fazer. Tem muita gente que tem medo de bater a cabeça no fundo, né? E a depender do dia, é um medo real, né, cara? Quando tu tá com água pelo joelho, pela canela, né? Então mapear realmente, pô, como é que tá a bancada? Eu não tenho uma bancada mais funda para mim surfar se eu tenho esse medo, certo? Então, bancadas, séries, correntes, presença de costão, presença de pedras, são coisas básicas que dá para ti começar a analisar, né? Mas eu acho que o ponto de partida mesmo é tu tentar entender o que que te amedronta, sabe? O que que mais te bota medo? Como eu falei mais cedo, né? São 6 tipos de medo que eu consegui mapear aqui, deve ter mais, né? O medo de ficar afogado, o medo de bater em pedra, enfim. E aí mapear o teu medo e tu direciona o teu olhar para aquilo que tu, por exemplo, tá precisando trabalhar. Beleza? Me diz aí se eu te ajudei de alguma forma, Gederson. Fala aí, Gui, Osvaldo, Sérgio. E bom, o que eu tinha para falar sobre medo era mais ou menos isso. Eu não sei se alguém tem mais algum medo aí ou superou um medo de alguma forma. Até se alguém quiser cair para dentro da live aqui e falar como que técnicas usou aí para superar o medo, por exemplo, fica à vontade para mandar um convite aí para nós compartilhar o espaço aqui, beleza? E o lance é que o medo ele nos impede de viver o extraordinário, certo? O medo nos impede de evoluir no surf, nos impede de às vezes fazer surf trips, de pegar ondas fenomenais. O medo impede a gente de tanta coisa, né? Seja no surf, na vida pessoal. Então, eu joguei essa luz hoje no medo, que é pra gente olhar pra ele com mais carinho, né? E aprender a domar ele, na real. Aprender, primeiro identificar o que que me amedronta, o que eu tenho que fazer para trabalhar ele. Eu comentei aqui nessa live, né, o que que eu faço
para cuidar e trabalhar esses medos. Uma coisa que o Gui falou mais cedo aí é muito real, né? O medo é viciante. O frio na barriga, né? Viver com frio na barriga, ele é viciante. E depois que o cara aprende e gosta disso, cara, não tem mais volta. O cara só quer ir subindo a escala do frio na barriga que a gente sente, porque é como uma droga, né? Chega uma hora que tu já não sente o frio na barriga em certas situações, mas tu quer sentir o frio na barriga, né? Então tu precisa cada vez mais de doses mais elevadas de droga, nesse caso, drogas líquidas, extremamente saudáveis e tubulares, como as ondas, para cada vez mais sentir esse frio na barriga. E de fato, pelo menos para mim, esse frio na barriga, essa droga do bem aí que são as ondas, isso é parte do que eu considero aí o sentido da vida para mim, sabe? E me desafiando, e quebrando os meus medos, e provando que eu posso mais, que a gente pode muito mais do que imagina, essa que é a real. Então essa é uma mentalidade que eu costumo ter, e eu uso dessas técnicas que eu falei aqui na live para poder cumprir com essa minha missão pessoal aí de quebrar os meus medos, tentar viver cada vez mais coisas extraordinárias aí. E para mim isso envolve ondas cada vez maiores, tubulares e enfim, para cada um vai ter um significado, né? Para mim é esse. Faz sentido demais, falou tudo, boa Jederson. Pô, que legal, cara, que legal que eu consegui te ajudar de alguma forma aí. E assim a gente vai fechando então essa live que a gente falou sobre medo. Como eu tô começando a ler uns artigos aí sobre esse assunto também, tô gostando demais de estudar um pouco isso. Tô pensando, quem sabe, fazer uma imersão mais aprofundada aí, digital, né? Uma sequência de 5 lives só sobre medo, que eu acho que é um assunto massa pra caramba, que todos nós precisamos, essa aqui é a real. Todos nós precisamos aí de formas de vencer os medos, né? De domar os medos. Não mandar ele embora, né? Mas só deixar ele no canto dele aqui onde ele tem que ficar. Quietinho, sem incomodar. Só jogando um friozinho na barriga aí pra gente se sentir vivo. Mas sem nos impedir de fazer algo. Essa aqui é a real. Certo, galera? Então é isso aí que eu tinha pra falar na noite de hoje. Mário, muito bom. Valeu, valeu mesmo, cara. Um dia longo aí, comecei um dia cedo. Ó, Amandinha, já top demais, já peguei umas dicas para me preparar para os novos medos. Pô, que legal, legal mesmo. Eu vou deixar essa live salva ali agora, vou postar ela. Vai lá e quem tá aí, pô, manda um comentário lá depois e diz o que que tu mais curtiu nessa live. Eu vou curtir muito, muito mesmo ler esse comentário, beleza? Para saber que realmente teve valor aí esse conteúdo compartilhado. Valeu? Fala, Cris, boa noite. E assim que a gente fecha então. Agradeço muito quem esteve aqui presente. Quem tá chegando agora, então, vai ficar no feed ali, numa live que nós falamos de medo. Destrinchei um pouco os medos básicos do surfista, principalmente o iniciante. E falei o que eu faço aqui para quebrar os meus medos, né? Nos mais diversos aspectos da vida. Basicamente, preparo, confiança e eu esqueci de falar uma parada, encarar, cara. E com medo mesmo, né? Isso aí é uma coisa, é um código dos mais pesados que a gente pega, que é com medo ou sem medo, ir lá encarar o negócio, cara. Beleza? Pô, foi top? Pá, valeu, galera. Brigadão aí pela palavra. Então deixa um comentário lá dizendo o que tu mais curtiu e aprendeu nessa live. Valeu? Tamo junto, abração, boa noite. Valeu!